Boa tarde, alunos. Então, nós vamos falar um pouco de notação científica, professor Clóvis. Então, notação científica é uma notação utilizada em algumas áreas: matemática, física, química, biologia, astronomia. Então, é algo que vocês vão estar vendo bastante para frente, talvez no dia a dia não se vê com muita frequência, mas para quem trabalha com pesquisa, quem trabalha explorando números que são extremamente altos ou extremamente pequenos, então geralmente vão trabalhar aí com notação científica. Então, algumas pessoas, os astrônomos, quando nós vemos falar do universo, das galáxias, o tamanho de uma galáxia, a velocidade da luz, que é algo extremamente impressionante. A luz demora em torno de pouco mais de um segundo para chegar até a Lua. Então é algo que foge muito ao aquilo que nós temos de relação no nosso dia a dia. Então começamos a imaginar e aí às vezes até nos perdemos. Então as distâncias entre os astros, a primeira estrela após o Sol, a distância que está, então é algo que nós estamos falando de números astronômicos, né? Distâncias muito elevadas. Ou se nós olharmos dentro do nosso interior, né? As nossas células, tá? Uma molécula, o tamanho de uma molécula, o vírus, estamos essa época que estamos falando aí de pandemia, então bastante falado aí sobre o vírus, né? E aí o Covid-19, né? Então, o tamanho de um vírus. Então, quando nós falamos de um vírus, nós estamos falando de números extremamente pequenos. E aí, há necessidade de uma anotação, né? Para que esses números que talvez iria encher uma folha de tanto algarismo para estar representando o seu tamanho, né? Então, há necessidade de uma notação especial. E essa notação é denominada notação científica. Só que com isso nós vamos aí recordar alguns conceitos, né? Potência de base 10. Então, estão lembrados da potência, né? Já vimos isso, vocês já viram esse conceito aqui com expoente positivo desde o sexto ano, né? Então, todo número diferente de 0 elevado a 0 é 1, 10 elevado a 1 é 10, 10 ao quadrado é 100, não é isso? Então, 10 ao cubo é 1000, estão lembrados aqui? A quantidade de zeros é um número do expoente da potência de base 10. 10 à quarta, o 1 e 4 zeros. 10 à quinta, o 1 e 5 zeros, e assim por diante. 10 elevado a 0 é o 1 e nenhum zero, né? Então, observem que, de acordo com o expoente, se nós temos 10 elevado à décima potência, nós vamos ter o algarismo 1 e 10 zeros aqui acompanhando esse número, que seria aí o 10 bilhões, não é isso? Então, esse conceito, né, recordando aí essa simples notação, a prática de escrever ela, mas e o expoente negativo, que é matéria desse ano, né? Lembra que o expoente negativo é o inverso do positivo? Se 10 elevado a 1 é 10, 10 elevado a menos 1 é 1 sobre 10, né? Então, 1 sobre 10 é 1/10, e 1/10 é 0,1. Opa, notação decimal. Isso, então, na notação decimal, o que aconteceu? Isso é o inverso de 10 ao quadrado. 10 ao quadrado é 100, o inverso de 100 é 1 centésimo. Olha, 1 centésimo, a notação para 1 centésimo, certo? E aí, olha o que acontece com 10 elevado a menos 3, menos o cubo de 10. Então, aqui, ó, 0,001, 3 algarismos após a vírgula, 4 algarismos após a vírgula, 5 algarismos após a vírgula, 6 algarismos após a vírgula. Então, aqui o expoente negativo com a potência de base 10, certo? E então, né, só essa observação, logo se eu tivesse que calcular 10 elevado a menos 10, eu ia colocar 0, e 10 algarismos após a vírgula, 3, 6, 9, 10, né? 10 algarismos, então contando com 1, certo? Então nós estamos falando de potência de base 10. E o que vem a ser aí, então, que eu vou usar isso em notação científica, né? Então nós vamos aí fazer
ou pegar alguns exemplos, tá, para que vocês estejam entendendo bem a situação. Então, nós temos que números são pequenos e números que são altos no nosso dia a dia, tudo bem? Então, observe, os números que são pequenos, então é aquele número geralmente positivo ou negativo, tá? Não importa. Nós vamos trabalhar com aquilo que está entre menos 1 e 1, tudo bem? Então, todo número que estiver entre menos 1 e 1, então ele vai ser 0, alguma coisa, certo? E não importa se é positivo ou negativo, tá? Então, o que acontece? Sempre, regrinha, tá? Conceito, da esquerda para a direita, qual é o primeiro da esquerda? Olha o número da esquerda para a direita, o primeiro algarismo diferente de 0 é o 3. Então, a vírgula tem que vir na frente dele. Então, vai ficar, se eu colocar a vírgula aqui, vai ficar 3,4. Agora, daqui, onde estava a vírgula, até onde ela veio, quantos algarismos tem? Ela vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6. Só que lembre, se o número é menor que 1, ou entre entre menos 1 e 1, tá? Então, o que vai ocorrer? O expoente será negativo. Por quê? Porque isso aqui é a mesma coisa que 3,4 vezes 10 elevado a tudo isso aqui, que seria um milionésimo, tá? Então, esse resultado, isso é quem? 10 elevado a menos 6. Eu preciso ficar escrevendo isso? Eu já posso ir direto. Basta contar a quantidade de algarismos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 10 elevado a menos 6. Tá? Agora, esse já é um número alto. 134 bilhões. E a vírgula? Da esquerda para a direita, qual é o primeiro algarismo diferente de 0? O 1, então a vírgula tem que vir na frente dele, 1,34 vezes isso tudo aqui. Quantos algarismos tem? 3, 6, 9, mais 2, 11, 10 elevado a 11. Então, isso aqui, que é a mesma coisa que 1,34 vezes 100 bilhões, é a mesma coisa que 1,34 vezes 10 elevado à 11ª potência. E essa C? Mesma coisa. Qual é o primeiro algarismo da esquerda para a direita que é diferente de 0? É o 7. Então, a vírgula tem que vir aqui na frente dele. Tá? Então, isso vai ficar quem? 7,05 vezes. Quantos algarismos tem? 3, 6, 9. Elevado a 10 elevado a menos 9. Certo? Esse número, que já é alto, esse número está na casa de quem? Então, unidades simples, milhares, milhões, bilhões, trilhões. Então, nós temos aqui 3 trilhões, 14 bilhões, não é isso? Então, olhem só, qual é o primeiro algarismo da esquerda para a direita que é diferente de 0? É o 3. Então, 3,014, né? Vezes quantos algarismos tem até lá? Então, dará 12. Isso aqui, então, 3,014 vezes 10 elevado a 12, certo? Então, com a observação, dá para tentar decorar algumas regrinhas, mas eu não aconselho, tá? Se o número for menor que 1, o expoente... Se o número for entre menos 1 e 1, o expoente será negativo. Se o número for menor que menos 1 ou maior que 1, então o expoente será positivo. Tudo bem? Então, nada de decorar regrinhas para não atrapalhar, tá? Vamos aí, mais uma situação. A distância entre o planeta Terra e o Sol é de 149 milhões de quilômetros. Ou poderia ser 149 milhões e 600, ou melhor, 600 mil, né? Então, ou poderia ser 149 bilhões 600 milhões de metros, tá? Mas aqui está em quilômetro, não tem problema, tá? Se eu quero representar, observe, veja, para escrever esse número em notação científica. Basta, então, da esquerda para a direita, qual é o primeiro algarismo que é diferente de 0? É o 1. Então, a vírgula tem que vir aqui na frente dele. Então, vai ficar 1,496 vezes 10. Quantos algarismos tem até onde foi a vírgula?
8, 10 oitavo. A idade aproximadamente do planeta Terra é de 4 bilhões 543 milhões de anos. De modo análogo, veja que podemos escrever esse número em notação científica. Qual é o primeiro número da esquerda para a direita que é diferente de zero? É o 4. Então, a vírgula vem 4,543 vezes 10. Quantos algarismos tem? 9, 10 a nona. O diâmetro de um átomo. Então, todos nós somos constituídos por átomos, não é? Vocês vão aprender a partir do 9º ano a falar sobre átomo. Seria a menor partícula aí de uma matéria, mas já sabemos que ele tem divisões, né? Mas tudo bem. O diâmetro, então, pensando numa circunferência, é a distância que passa pelo centro, né? Então, de uma circunferência ou o dobro do raio. Então, o que acontece? O diâmetro de um átomo é na ordem de 1 nanômetro, ou seja, tudo isso aqui, 0,00000000001. Nossa, que número pequeno, sim. Chato de falar essa situação, mas como é que eu escrevo esse número em notação científica? Qual é o primeiro número diferente de zero da esquerda para a direita? É o 1, a vírgula vem na frente dele. Se eu colocar 1,0, continua sendo 1. Então, sumiu a vírgula, né? Vezes, quantos algarismos deram? 3, 6, 9, 10 algarismos. Então, menos 10. 1 vezes 10 elevado a menos 10. É o tamanho do diâmetro de um átomo, tá? E aí, aqui, nós temos, então, para operar dois números escritos em notação científica, temos inicialmente de operar os números que acompanham as potências de base 10 e em seguida operar as potências de 10. Para isso necessitamos de quem? Propriedades da potenciação. É por isso que nós vemos as propriedades da potenciação também. Olha aí para aplicar alguns conceitos. Na multiplicação de potência mesma base, conserva a base, somos expoentes. Na divisão de potência mesma base, conserva a base, subtrai os expoentes. Potência de potência, multiplica os expoentes. Então, são essas que estaremos utilizando, tá? Olha um exemplo. Pessoal, professor pediu para vocês, multiplique 0,00003 vezes 0,0027. Ficaria um monte de zeros, uma conta trabalhosa para ser feito, não é isso? Mas quem é 0,00003? Não é a mesma coisa que 3 vezes 10 elevado a menos 5? Sim? Vezes. Se eu pegar aqui e usar notação científica, a vírgula vem aqui, o cara deixou o 27. Eu posso deixar o 27, mas geralmente na notação científica ficaria o 2,7, tá? Só que eu só faço 2,7, eu teria que transformar novamente, tá? Então, o que acontece aqui? Aqui vai ficar, então, o quê? O 27, se eu colocar o 27, a vírgula vai vir depois do 27. São 4 algarismos, então 10 elevado a menos 4, tá? E aí, olha só a facilidade, é só fazer o 3 vezes o 27, 3 vezes 27 dá 81. 81 vezes 10 elevado a menos 9. Por que ficou menos 9? Bom, lembra, é uma multiplicação. Eu vou multiplicar aqui essa parte que não é a potência de base 10 e vou multiplicar as potências de 10. 10 elevado a menos 5 vezes 10 elevado a menos 4, multiplicação de potência mesma base, conserva a base e somos expoentes. Menos 5, menos 4, menos 9. O que significa? Que a vírgula vai se deslocar 9 algarismos daqui em relação da direita para a esquerda. Então, vamos lá, contando do 1 aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, 0,000000081. A notação, mas a resposta pode estar em que jeito? Olha, ela pode estar assim, pode deixar o 81, mas também poderia estar escrito aqui o 8,1. Se tivesse o 8,1, seria vezes 10 elevado a menos 8, tá? Tudo bem?
Então, são as possíveis notação que eu utilizo aí para notação científica ou representar um determinado número. Vamos para mais um exemplo. Aqui eu tenho uma divisão. Imagine fazer essa divisão 0,000055 dividido por 11 bilhões. Nossa, mas quem é esse 0,000055? É a mesma coisa que o 55 ou 5,5 vezes 10 elevado a menos 7. E esse aqui é o 11 vezes, quantos algarismos tem aqui até o 11? Tem 9 algarismos. Então, no lugar disso aqui, eu coloco 55 vezes 10 elevado a menos 7. No lugar disso aqui, eu coloco 11 vezes 10 elevado a nona. 55 vezes dividido por 11, divido esse outro. Ao dividir esse por 11, o que vai ocorrer? Nós vamos ter o 5. E ao dividir essa potência por essa potência, divisão de potência de mesma base, conserva a base e subtrai os expoentes, menos 7, menos 9, menos 16. Já pensou? Eu vou pegar a vírgula daqui da frente do 5, eu vou andar 16 algarismos para a esquerda. Então, vamos lá, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 algarismos. É o 5 vezes 10 elevado a menos 16. Olha, dificilmente alguém coloca ele nessa notação decimal, tá? Geralmente deixa ele na forma de notação científica. Por quê? Porque é uma notação bastante utilizada e facilita a vida, tá? O objetivo não é o aluno estar fazendo daqui para cá, mas o contrário, escrever na forma de notação científica. Faça os exercícios, complete a apostila e qualquer dúvida me procure, tá? Bom estudo.